Olá, alunos do Projeto Popular do Enem de São Miguel. Sou professora Luana, professora de literatura de vocês. E agora eu vou apresentar a nossa segunda aula, iniciando uma escola literária, tá bom? Eu vou compartilhar aqui a tela. Vamos lá. Antes de a gente começar o assunto de fato, eu vou entrar literatura brasileira, vamos lá. Vou entrar aqui nessas explicações que eu não expliquei na aula passada, né? Algumas dicas, assim, porque às vezes vocês se sentem perdidos, né? Em estudar literatura, é muita coisa, tem outras matérias, e existe essa dificuldade. Então, eu trouxe algumas dicas para vocês. A primeira aqui, ó, tenha uma leitura privilegiada. Como assim? Explore os recursos ao máximo, diversos recursos, porque hoje em dia se tem muito isso, né? Então, cinema, assista muitos filmes que trazem informações, que trazem muitas coisas produtivas, que ensinem livros, músicas, jornais, textos digitais. Então, tenha uma leitura privilegiada, né? Leia tudo, se informe, tá? Segundo tópico aqui, seja um leitor dinâmico e eclético, ou seja um leitor o tempo todo lendo, absorvendo informações e de diversos textos. Eclético é isso, é leitura de diversos materiais, tá? Então, você precisa ler obrigatoriamente as obras canônicas, olha aqui, tá? Obras canônicas, que são as obras literárias, as principais obras literárias das escolas literárias, tá? Por exemplo, lá aqui no quinhentismo, né? Aliás, no realismo, por exemplo, a leitura do Machado de Assis, que é o principal representante, né? Lê a obra-prima dele, Memórias Póstumas de Brás Cubas, ou Dom Casmurro, né? Que são as principais obras-primas de Machado de Assis. Então, leia as obras canônicas, tá? E veja as obras que mais caem no Enem, as principais obras. Aí você pode também ler outras manifestações artísticas que marcaram época, tipo música dos anos 80, as músicas que têm uma pegada de ensinamento histórico, cultural, tá? Artes plásticas, pintura, tirinhas, HQs, charge. Então, e se informe, seja atento ao cotidiano, ou seja, se informe sobre a atualidade, tá? Então, assista jornal, se informe. Então, tudo isso, gente, olha aqui, ó, tudo isso promove a sua habilidade intertextual, ou seja, gente, a sua capacidade, você vai ter capacidade de relacionar as obras literárias com outras formas de arte e de textos e ter análise crítica, conseguir fechar as questões de linguagens, ok? Então, é isso aí a minha dica. Agora, vamos aqui para o novo assunto, tá bom? Na aula passada, eu mostrei esse esquema aqui para vocês, tá? Mostrando as escolas literárias. Então, temos aqui as escolas literárias da era colonial e temos as escolas literárias aqui da era nacional, tá? Então, na era colonial foi o período da colonização do Brasil, né? Que o Brasil foi encontrado pelos portugueses e a partir daí começou-se a se produzir uma literatura. Então, foi nesse período da era colonial até 1808, tá? Aí a partir de 1826 se deu a era nacional, né, quando a coroa portuguesa veio para o Brasil, tá? Então eu expliquei isso no vídeo anterior, você pode estar aqui, não assistiu, pode estar retornando e vendo esse vídeo, tá? Então vamos lá agora para a primeira escola, aliás, o primeiro acontecimento literário que se deu no Brasil, que foi o quinhentismo, tá? O quinhentismo se deu, gente, por que esse nome quinhentismo? Porque começou em 1500, por isso que é quinhentismo, tá? E o que foi o quinhentismo? Como foi que aconteceu, em que período aconteceu o quinhentismo? Então, vamos analisar aqui o período histórico. Estava acontecendo na Europa o Renascimento. Como assim, professora? O Renascimento, na história, o renascimento da importância do homem no meio. Então, começou-se a renascer o antropocentrismo, que é o homem no centro das coisas, tá? Então, ele já não estava mais tão atormentado pelas questões religiosas, com medo do mar, com medo, vivendo atormentado. Então, o renascimento foi isso. O ser humano começou a navegar. Então, o segundo tópico aqui, ó, expansão marítima.
Estava acontecendo a expansão marítima, que foram as grandes navegações, finalmente o homem tendo coragem de desbravar o mar e de conhecer outras nações, conhecer outras terras e colonizá-las. Então, o quinhentismo se deu na era colonial, olha, muito importante isso. É importante saber que foi no período da era em que o Brasil era uma colônia de Portugal, ela era uma terra sobre os domínios de Portugal, que começou em 1500, tá? Então, foi o período que... Tá, foi o período do descobrimento do Brasil, entre aspas, tá? Porque os índios já estavam aqui, então não foram os europeus que descobriram o Brasil, mas foi o período em que os europeus chegaram ao Brasil, 1500, tá? Foi o período também, gente, que estava tendo uma briga religiosa entre protestantes, protestavam a forma como a Igreja Católica se impunha, e uma briga com a Igreja Católica também, que criou a Contra-Reforma, né, em 1545, que eram medidas para negar as reformas que Martinho Lutero e outros religiosos estavam tentando impor, tá? Então, foi um período também em que já há um tempo existia a Inquisição. Desde 1250 a Inquisição existia, que eram punições para quem divergia da Igreja Católica, eram acusados de várias coisas, de bruxaria, tudo enquanto, tá? Então, foi um período também que começou a Companhia de Jesus lá em Paris, tá? Que foi uma organização para tentar conquistar fiéis para a Igreja Católica, tá? Então, no Brasil, o Brasil não ficou de fora, tá bom? Então, o quinhentismo no Brasil. O que foi o quinhentismo no Brasil? Foram os primeiros escritos feitos dentro do Brasil. Então, assim que o português descobriu a ilha, ele escreveu cartas à coroa portuguesa para o rei de Portugal, Dom Manuel. Escreveu cartas informando sobre esse novo lugar, informando sobre o ambiente, sobre os nativos, sobre a fauna, a flora, tá? Então, por isso que o quinhentismo, ele tem uma literatura chamada de literatura de informação, que ela informava, ela descrevia toda a realidade do Brasil dessa época, como era, que era chamada, o Brasil era chamado de Ilha de Santa Cruz, tá? Então, temos aqui uma observação, gente, o quinhentismo ele não era uma escola literária. Por quê? Porque ele não era um movimento organizado com estilo, com estética própria. Ele era só um acontecimento de relato, de crônicas sobre a Nova Terra, e além de outras produções dos jesuítas também. Então, não era uma organização literária, não tinha uma finalidade estética, tinha uma finalidade informativa. Quinhentismo não tinha uma finalidade estética, tinha uma finalidade informativa, tá? E formativa também. Depois eu vou explicar agora. Vamos lá entender, então. O quinhentismo no Brasil, ele é dividido em duas partes, tá? A primeira parte, que é a literatura de informação, que é representada pelo Pero Vaz de Caminha, que é o principal escritor dessa época, né, que relatava essas cartas, e a segunda parte é a literatura jesuítica, tá? Que era uma literatura de formação dos índios, tá bom? Então, vamos lá. Vamos ver agora a primeira parte, que é a literatura de informação. O que é a literatura de informação no quinhentismo, gente? Eram cartas, diários, relatórios, crônicas que descreviam a viagem dos portugueses e a descoberta da nova terra, tá? Então, eles começaram a descrever a fauna, a flora do brasileiro, exaltava a beleza, né, da floresta, da beleza da nova terra, né, das águas. Não tinha, gente, uma preocupação com a estética. Essa literatura não tinha preocupação com estética, logo, ela não tinha um valor literário. Ela tinha, qual era o valor que ela tinha? Ela tinha grande valor histórico-documental. Olha aqui, gente, o último tópico aqui, grifado. Grande valor histórico-documental. Por quê? Porque a partir dessas cartas, os historiadores começaram a coletar informações e escrever como era o Brasil colonial, né? Como foi o momento do achado da ilha brasileira pelos europeus, tá? Então, foi o primeiro documento que permitiu conhecer esse período, tá? Então, temos aqui uma cópia da carta do Pero Vaz de Caminha,
Então, a Carta de Pero Vaz de Caminha foi como se fosse uma certidão do Brasil, porque lá essa descrição comprovava que os europeus finalmente chegaram em terras brasileiras e assim começou a se formar um Brasil do jeito que ele se construiu ao longo do tempo e é hoje, tá bom? Então, vamos ver aqui algumas características dessa carta, tá bom? Foi escrita por Pero Vaz de Caminha para o rei de Portugal chamado Dom Manuel, tá? Então, foi o primeiro documento histórico do Brasil. O primeiro documento escrito no Brasil foi a Carta de Pero Vaz de Caminha. Lá vai descrevendo o momento da chegada dos portugueses, descreve a fala, como eu já disse, informa sobre tudo que eles observaram de início, tá? As características dessa carta, gente, tinha uma visão eurocêntrica, por quê? Porque era a visão do europeu. O europeu, então, eurocêntrica significa europeu no centro. Então, os conceitos, a cultura, tudo que era descrito dentro da carta era eurocêntrico, era de acordo com a visão do europeu, tá? Então, ele fazia um julgamento da nudez do índio, mostrava todo o seu encanto com relação à nova terra, né, com relação aos costumes também dos indígenas, seu pavor. Então, inclusive mostra assim, abismado as questões da nudez dos índios e da antropofagia, que é o consumo de carne humana, né, que os índios faziam, dos seus rituais também. Então, nessa carta está contido muitos adjetivos. Por quê? Porque eles sempre qualificavam, né, o que eles estavam vendo. Tá bom? Então, temos aqui um trecho dessa carta, ele descreve assim, ó, eram pardos, todos nus, sem coisa alguma que eles cobrissem suas vergonhas. Vergonhas são partes íntimas, tá? Então, ele começa a descrever o momento inicial em que eles visualizaram os índios, tá bom? Por que, gente, a Carta de Pero Vaz é tão importante? Primeiro, ela é importante porque ela é um documento histórico de informação. Informa, por isso que essa literatura é chamada de literatura de informação, tá? E ela também permitiu que outros artistas reproduzissem esse momento da chegada do português e a reação dos índios. Então, olha, essa pintura aqui do Oscar Pereira da Silva, que é o Desembarque de Cabral em Porto Seguro, mostra esse momento e ele pôde fazer essa pintura inspirado nessas cartas, na Carta de Pero Vaz de Caminhas e outras, tá? Então, temos aqui uma questão que vai ser colocada lá na plataforma, que é uma questão do Enem. Gente, cai muito o quinhentismo, o período colonial no Enem, tá? Seja lá em literatura como em história. Tá, agora vamos para a intertextualidade. Relacionar a carta, relacionar a literatura, o quinhentismo, às outras artes, tá? Então, uma indicação aqui é o filme Caramuru, gente, vocês lembram do filme Caramuru? Eu assisti quando eu era criança, tá? Então, mostra o momento da chegada dos europeus na Nova Terra, né? Então, o Caramuru, gente, ele existiu na vida real, gente. Caramuru realmente existiu. Ele naufragou na Bahia e ele teve que viver com os tupinambás. E lá ele conheceu a Paraguaçu, entendeu? Que se tornou a mulher dele, tá? E ele se envolveu com outras índias também, incluindo a Moema. Então, no filme aparecem essas três figuras principais, que é a Paraguaçu, o Caramuru e a Moema, tá? Paraguaçu e Caramuru vão para a França, e nesse momento a Moema se lança ao mar para tentar ir com eles, mas ela não consegue alcançá-los e ela acaba desistindo, isso no filme. Mas existe a obra lá de 1781, que foi escrita pelo José Santa Rita Durão, tá? Esse filme aqui foi inspirado nessa obra aqui, tá bom, gente? De José Santa Rita Durão, que foi um frei que viveu em meados de 1730 para 1784, tá? Ele escreveu essa obra aqui, que é um poema épico chamado Caramuru, que ele relata justamente, é um poema de aventura, que relata o momento em que Caramuru naufraga, e aí como é que ele vai viver uma aventura, e vai ter contato com a cultura indígena, e lá ele relata muito a cultura indígena, né? Como os índios receberam ele, a forma como os índios reagiram à pólvora, né? Que já existia nessa época a pólvora, então as armas já existiam, e ele foi visto como se fosse, ele foi respeitado por isso, né? Então, o filme relata isso. Então, eu indico que vocês assistam o filme para conhecer um pouco sobre esse período da colonização do Brasil, tá bom? Então, fica a dica aí.
Aqui temos uma pintura do Victor Meirelles, de 1866, que também faz uma arte produzida a partir da obra Caramuru, então é chamado de Moema. Então, a Moema aqui ela está morta na praia, porque ela tentou nadar para alcançar Caramuru, mas não conseguiu. Então, na obra original de Santa Rita Durão, a Moema morre, tá? No filme ela não morre, mas na obra original de literatura ela morre, na obra escrita. Tá? Então, essa pintura retrata isso. Bom, é isso aí. Então, vamos agora para a segunda parte do movimento, né, que foi o quinhentismo, que é a literatura jesuítica. Vocês conheceram agora a literatura de informação, as cartas, né, que informavam sobre esse novo lugar chamado Brasil, a Ilha de Veracruz. Agora vamos ver a segunda parte, né, dessa literatura que começou em 1549, né? Começou uns 50 anos depois da chegada dos europeus no Brasil, né? Foi a literatura jesuítica, chamada de literatura catequética, que era uma literatura, gente, eram poemas, crônicas, autos, que tinham a finalidade, o objetivo era catequizar os índios, porque quando os portugueses chegaram aqui, os índios já tinham uma religião, já tinham uma cultura. Inclusive, a religião deles era politeísta. Poli significa variado, né? Então, eles tinham o quê? Vários deuses. E a Igreja Católica, o cristianismo só tem um Deus, né? Então, eles precisavam colocar na cabeça do índio que ele precisava ser cristão. Então, os padres começaram a fazer uma literatura para os índios. Tá? Então, o principal representante dessa época foi o padre José de Anchieta. Tá? Então, nessas obras, gente, nas obras indígenas, na obra jesuítica, eles tinham muito tema de Deus, um tema teocêntrico, em que o Deus é o centro das coisas, né? É a tentativa de conquistar os índios para a vida espiritual. Então, ela tinha, o terceiro tópico aqui, ó, tinha um tom didático, pedagógico, tá? De caráter catequético, ou seja, tinha a necessidade, essa literatura tinha a necessidade de ensinar a cultura europeia, a religião europeia cristã e catequizar os índios, tá? Essa literatura, gente, o último tópico aqui, ó, tinha uma preocupação estética. Foi a literatura no quinhentismo, a primeira literatura no quinhentismo que tinha um pouco de preocupação estética, né, em fazer uma poesia com uma certa beleza, poemas com versos redondilhos, então começou a ter uma preocupação estética aí. Mas ainda assim não é considerada uma escola literária, tá bom? Temos aqui um exemplo de intertextualidade, tá? Relação da pintura com a literatura. Então, essa pintura que foi feita em 1859 por Victor Meirelles, que mostra a primeira missa realizada na ilha de Santa Cruz, né? O Brasil. Então, os índios aqui ainda com as suas vestimentas tradicionais, assistindo a primeira missa praticada pelos jesuítas, tá? O principal jesuíta, gente, que marcou essa época foi o padre José de Anchieta. Tá? Ele foi o único autor que conseguiu produzir uma literatura que não fosse só histórica, que tivesse uma beleza estética, tá? Então, o padre José de Anchieta, ele escreveu poemas líricos e épicos, escreveu cartas, escreveu sermões, e ele escreveu também um pequeno dicionário da língua tupi, catalogando a língua tupi, porque ele precisava conversar com os índios, precisava entrar no universo dos indígenas para poder trazer eles para a cultura europeia e para a religião cristã. E ele usou, olha aqui está de amarelo aqui, ó. Ele usou, de todas as literaturas, ele usou principalmente os autos. Gente, os autos, eles eram textos dramáticos, textos escritos para serem teatralizados, feito teatro. Por que o teatro? Porque os índios não sabiam ler, né? Então, eles não tinham contato com a literatura escrita, com o texto escrito. Então, eles precisavam o quê? Ver teatro, porque ver teatro era a melhor forma de atingi-los, de ensiná-los, né? A questão por meio da arte, a questão do cristianismo, da cultura, dos costumes europeus, tá? Então, as características da literatura do Anchieta, o discurso religioso, ele tinha uma devoção enorme a Maria,
de cunho teocêntrico, Deus no centro de tudo. Ele usava dos poemas redondilhos, com 7 a 5 sílabas poéticas, usava trechos da Bíblia e valorizava. E olha, detalhe, gente, o último tópico aqui. Ele valorizava elementos da cultura indígena, ele precisava colocar dentro das peças teatrais elementos da cultura indígena, né, para conseguir convencê-los de que a cultura europeia, de que a religião cristã era a certa. Então, era uma forma dele conseguir manipular, tá bom? Então, gente, olha só que curioso. Foi nesse período que se deu o primeiro teatro brasileiro, né? As primeiras apresentações teatrais no Brasil, tá? Foi nesse período colonial, no período do quinhentismo, no período das produções jesuíticas, tá? A principal obra de Anchieta, uma das principais, mais famosas, é o Alto de São Lourenço, gente, que é considerado um texto mais completo e mais complexo e interessante dessa época, né? Porque nessa época o objetivo era só o quê? Informar e formar os índios. Informar os portugueses sobre como era aqui e depois formar a cabeça do indígena para a cultura europeia. Então, a literatura não era muito produtiva, muito bela, mas José de Anchieta, através do Alto de São Lourenço, conseguiu trazer um pouco de beleza estética, tá? E aí, nessa obra aqui, ele traz uma peça que apresenta não só a língua europeia, mas também apresenta a língua tupi, a língua dos indígenas, né? Então, ele explora a língua dos indígenas e explora os deuses indígenas dentro dessa obra, tá? Só que os deuses indígenas são colocados de forma negativa, tá bom? Que é para justamente fazer o convencimento, a catequização dos índios para a cultura cristã, tá? Então, é isso aí, gente. Então, o quinhentismo ele teve uma literatura, primeiro momento, em 1500, uma literatura de informação, que eram as cartas que eram enviadas ao rei de Portugal, e no segundo momento, uma literatura de formação, uma literatura jesuítica, que era, o objetivo dela era influenciar os índios a aceitarem a cultura cristã e aceitarem os costumes europeus. Tá bom, gente? E aí eu indico para vocês esse filme aqui, que é chamado A Missão, que mostra justamente esse desafio que foi para os jesuítas justamente convencer os índios e implementar a cultura europeia aqui no Brasil, tá? Então, é isso aí. E assim, gente, é importante dizer para vocês que o quinhentismo, gente, já começou, através das cartas do Pero Vaz de Caminha, a mostrar a figura do índio, tá? Só que era a figura do índio idealizada. Nossa, olha como eles são inocentes. Dentro das cartas é relatado isso, que os índios eram inocentes, que eles eram... mostra uma figura do índio inocente. A figura filosófica de Rousseau, que é do bom selvagem, né? Ele é selvagem, logo ele é bom. Então, é uma figura idealizada do índio. Aí, quando vocês forem estudar, vocês precisam relacionar os movimentos literários. Isso cai no Enem, tá? Você relacionar o quinhentismo com o momento do romantismo. Já no romantismo, a figura do índio, aí que começa a ser mais romantizada ainda. Vai ter um índio forte, um índio bravo, né? Um índio corajoso. Em nenhum momento é mostrado na literatura romântica o índio preguiçoso, como é feito depois, né? Mas era um índio corajoso, bravo, lutador, tá? Cheio de virtudes. Lá no romantismo, com Gonçalves Dias, o José de Alencar também relata essa figura idealizada do índio. Aí, no realismo, aliás, lá no modernismo, a figura do índio já começa a ser mais real, mais realista. Por quê? Porque eles começam a retratar os índios como eles observam como os índios eram de fato. Então, um exemplo é a obra Macunaíma, do Mário de Andrade, né? Que mostra um índio malandro, um índio meio que gosta de estar de boa, descansando, que tem um certo relaxamento, que não busca tanta ganância e riqueza como a cultura europeia faz, né? Como os portugueses faziam. Então, ele não tinha aquela sede de poder. E aí, de certa forma, era passada a imagem do índio como preguiçoso. Mas a gente usa esse termo, mas não de forma a julgar, né? Mesmo porque é uma filosofia de vida, a filosofia indígena. Então, mas mostra um índio mais realista.
tá bom? Então, é importante vocês relacionarem a figura do índio nesses diversos momentos literários, porque pode cair no Enem essas comparações, tá? Então, fica aí a dica, a aula acabou, tchau, até a próxima. E aí, vai ser postado lá questões do Enem sobre esse assunto lá na plataforma, tá bom? Tchau. Tchau, tchau. Deixa eu fechar aqui.